Oi, galera do Plano de Bichos. Se você é novo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Ana Flávia e a gente fala sobre dicas, curiosidades e informações do mundo pet. No vídeo de hoje eu tenho uma convidada muito especial, que é a Ana Cristina Vieira Abraão. Ela é veterinária especializada em nefrologia e urologia veterinária. Ela vai falar um pouco pra gente sobre doenças renais e fatores de risco que envolvem os rins dos animais. Mas antes de começar, eu já quero pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo. Já deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha esse vídeo com um amigo. Oi, Ana, tudo bem? Oi, Ana, tudo jóia? Oi, pessoal. Eu sou médica veterinária, sou formada em 2019 e especializada pelo CDMV do Rio de Janeiro em nefrologia e urologia de cães e gatos. E onde que você atua atualmente? Atualmente eu tenho meu consultório particular, onde eu atendo a clínica dos pacientes com clínica geral e atendimento especializado em nefrologia e urologia, e nas clínicas de Uberaba e região. Quais são os sinais mais comuns dos pets que apresentam algum tipo de doença renal? Então, acho importante a gente falar da diferença da doença renal aguda e a doença renal crônica. A doença renal aguda, ela é algum fator que descompensa a parte renal e com o tempo, se não tratar, se não fazer nenhuma intervenção, pode desenvolver a doença renal crônica. E às vezes são fatores pequenos, são sinais imperceptíveis. Por exemplo, o animal só fica um pouquinho mais prostrado, bebe um pouco menos de água do que o normal, ou urina mais do que o normal. Então, são pequenos fatores que, com o tempo, vai levar à doença renal crônica. A doença renal aguda, quando é instalada, o animal tem as clínicas mais clássicas, então são vômitos, diarreia. Então, o tutor percebe de forma mais rápido, só que é muito grave. E tem casos que levam até a óbito. E a doença renal crônica, ela é lenta. Então, tem casos que a gente pega, o paciente já está em estágio 2, em estágio 3 da doença, são 5 estágios, já está mais avançado e o tutor ainda não tinha percebido. Então, os pequenos sinais como aumentar a ingestão de água, então, mais do que ele bebia antes, o animal ele já é idoso e está indo beber mais água, é um sinal. Urinar muito e a urina bem clarinha, então aqui perde aquele tom de urina amarelo e já começa a ficar transparente, isso não é bom. E também, ao contrário, também não é bom. Uma urina muito escura também é ruim, mostra uma desidratação já subclínica, já há um bom tempo. Vômitos esporádicos, vomitou hoje, daqui semana que vem tem mais um vômito. Então, esses pequenos vômitos esporádicos também são sinais que pode estar errado a parte renal. Diarreia, de vez em quando tem diarreia. Além do vômito da diarreia ser um sinal, eles também podem levar à doença, porque tem essa desidratação subclínica, que ao um tempo o rim vai sofrendo pela falta de líquido e aí ele descompensa. Então, perda de apetite, perda de peso, fraqueza, apatia, tudo isso são sinais que a gente pode ir percebendo no dia a dia, na mudança do comportamento do pet, de que alguma coisa está errada. O gato começa, principalmente, tem alterações em trato urinário inferior, então o gato começa a urinar fora da caixinha, ele está mostrando que não está certo. E também problema urinário, né, na bexiga é tratado na parte da nefrologia e urologia. Tudo tá ligado. E quais, assim, que você considera que são os fatores de risco desses problemas renais? Eles acabam desencadeando também outras doenças que são mais graves? Normalmente, eu falo assim, é muito mais fácil entender que tudo leva a doença renal. Então, o fato do animal, vou dar o exemplo dos vômitos, ter esses pequenos vômitos pode levar à doença renal a longo prazo. Então, alimentação, por exemplo.
uma alimentação desequilibrada, desbalanceada. Então, dá o resto de comida nossa que está temperada com alho, cebola, tudo isso é tóxico. Carne, muita proteína também, sempre ficar dando carne para o animal, a longo prazo também vai prejudicar. A idade avançada, então cães acima de 7 anos, 4, 7 anos já começa a ficar mais atento a esses sinais. E idosos, né, com o tempo leva a doença degenerativa, igual o humano, e a doença renal crônica é uma delas. E comorbidades, o animal já ter diabetes, ter alguma doença endócrina, né, o hiperadrena, diabetes, hipotireoidismo, doenças cardíacas, cardiovasculares, também interfere diretamente na parte renal. Então, tudo isso pode levar a alterações renais. Toxinas, como eu falei, do alho, cebola, uva também. Então, animal veneno, isso leva a uma alteração renal aguda e, se não tratada, vai levar à doença renal crônica. Então, são vários fatores que pode levar. Eu brinco que até uma alergia de pele, com o tempo, pode desencadear uma doença renal, porque o animal ele usa muita medicação, fica sempre aí coçando, sempre processo inflamatório constante, que pode futuramente desencadear alguma injúria renal. Tem várias coisas que você citou nos fatores de risco que têm relação com a prevenção. Inclusive, tem um tópico que é muito frequente hoje em dia, está muito em pauta, que é a alimentação natural. Esse tipo de coisa pode ajudar na prevenção também? Então, a alimentação, eu acho que é um fator muito importante. Porque se o animal, por exemplo, a ração, uma ração descontrolada, ou seja, deixar ali exposta o dia inteiro, o animal come na hora que ele quiser, isso pode levar a uma obesidade, que é um fator de risco também para doença renal, aumento de colesterol, triglicéridos. E também, pouca alimentação também gera a insuficiência renal, desnutrição. E a alimentação natural, ela mal feita, também vai levar ao desenvolvimento, porque tem desequilíbrio das proteínas, dos aminoácidos, de tudo, de todos os componentes. Então, a alimentação natural, eu sou a favor, eu tenho até muitos pacientes que usam, mas eu também gosto muito da ração. Eu sou muito adepta à ração, pela praticidade. Então, o tutor vai saber, pesa o animal e pesa a quantidade de ração. A ração indicada, existem hoje em dia no mercado vários tipos de rações terapêuticas, ração renal, ração urinária, todas elas, o próprio nome diz, terapêutica. Não é para ser oferecido porque eu acho que o meu paciente tem doença renal. Então, eu ofereço ele com vários exames, a gente faz uma pesquisa antes para ver se realmente pode usar essa ração. A ração, ela com o tempo, em momentos errados, vai levar a problemas futuros. Vou dar um exemplo de cálculos, pode desenvolver cálculos. Então, a alimentação natural precisa ser acompanhada com nutrólogo, balanceada, então o tutor tem que pesar certinho, comprar tudo no vinho, sempre estar mantendo ali a qualidade do produto. Da mesma forma que a gente oferece, né, a ração de qualidade, a alimentação natural também tem que ser de qualidade. Então, hoje em dia, eu tenho muitos tutores que gostam, mas eu sempre exponho esse lado, precisa desse acompanhamento. Eu não faço esse acompanhamento, eu acho que tem que ser sim com uma pessoa especialista, que vai medir a balança energética do animal, vai ver a rotina do animal, a necessidade, né? A nutróloga que faz muito a alimentação natural de alguns pacientes, ela me pergunta qual o estágio da doença que o animal está. Nos acompanhamentos a gente acompanha junto, então tem todo esse manejo. Então o tutor tem que estar disposto a ter esse cuidado, porque dispõe de tempo, de financeiro, e a ração ela é um pouco mais prática. A castração tem alguma relação também? A castração em si, ela vai ajudar não muito na parte renal, digamos assim. A questão é, o animal ele fica muito mais estressado e tem predisposição a doenças. Por exemplo, a castração de fêmea. Então, uma fêmea que tem uma piometra, que é infecção no útero, ela tem grande chance de desenvolver uma lesão renal aguda. Praticamente sempre desenvolve. Por quê? É um órgão cheio de pus, cheio de infecção.
E essa infecção, o sangue vai para o sangue e é filtrado pelo rim. Então, ali tem deposição de imunocomplexo, né? E o organismo tenta combater essa infecção e o rim, às vezes, não dá conta. E aí ele sofre muito, o animal tem injúria renal aguda, muitos casos, às vezes, não vai nem a óbito pela própria piometra, mas pela consequência dela. Em machos também, é mais indicativo para evitar tumor em testículo, e a próstata é normalmente quando ela já está hiperplásica, ela está maior, eu realmente castro, mas eu indico a castração sim, não indico a castração precoce, não precisa ser muito jovem, mas é mais essas doenças. O rim a gente trata muito prevenção. Então, se a gente pode prevenir uma piometra, então vamos prevenir a piometra. Se a gente pode prevenir um tumor de mama, vamos prevenir. Isso tudo vai ajudar, é uma coisa a menos para o rim, que a gente nunca sabe como que vai ser. E tem algumas raças, tanto de cachorro quanto de gato, que têm mais predisposição a ter essas doenças renais? Tem algumas raças, a gente escuta muito falar do Shih Tzu, né? O Shih Tzu, ele da displasia renal, que é uma alteração congênita. Diagnóstico é difícil, né? A gente pouco na rotina nós não fazemos, a gente vai muito pela clínica, pela imagem, mas é o Shih Tzu, o Shar-Pei com amiloidose, que também é uma alteração congênita, tem doença policística, outra alteração congênita, Bulldog, Poodle, Lhasa, então todas essas são predispostas da doença renal. Em gatos, o Maine Coon, Siamês, Persa, também são raças predispostas. Em gatos, é mais comum desenvolvimento da clínica aí com 8, 10 anos de idade, o cão, né, de 4, 7 já começa a apresentar, mas o gato, ele fisiologicamente tem menos néfrons comparado com os cães. Então, os gatos, ele tem predisposição de forma geral, independente de raça, de desenvolvimento da doença renal. Tem os fatores ambientais, eles não bebem muita água, de natureza mesmo. Então, tudo isso vai interferindo para aumentar, né, a probabilidade do desenvolvimento da doença. E como que funciona assim o tratamento? Às vezes tem alguém até que está acompanhando o canal que acabou de ter um pet diagnosticado e tem dúvidas sobre o tratamento mesmo. Primeira coisa é estadiar o animal. Então, eu tenho que classificar ele. Ele está em estágio 1, 2, 3, 4 ou 5 da doença. Mas para estadiar também, eu não posso ter um animal descompensado. Então, por exemplo, meu animal ele estava internado porque deu uma erliquiose, por exemplo, então é uma injúria renal aguda, e agora sarou da doença, mas não melhora o rim. Eu espero, a gente faz todo o manejo, faz todo o tratamento, realmente já sarou da doença, agora vamos estagiar, ele está compensado. Então, depois que passa a crise, a gente compensa. E cada estágio tem um tratamento diferente. Tem estágio da doença, por exemplo, que eu não entro com a ração renal. E já tem estágio, a partir do estágio 2, eu costumo entrar. Então, depende muito do tratamento. Mas o paciente renal não tem tratamento para o rim. Eu não vou entrar com nenhum remédio que vai curar o rim dele, em que vai voltar a ter aquela mesma função que tinha antes. Tudo isso perdeu. Um crônico, o que é o crônico? Aconteceu uma injúria, os néfrons morreram, ficou fibrose, e agora tem poucos néfrons funcionando, que é a unidade funcional do rim. Então, o crônico, a gente tenta manter bem o paciente. O nefrologista e urologista, a gente não trata a doença, não trata o rim, a gente trata o paciente. Então, é tentar não deixar ficar doente, é cuidar muito dessa prevenção. Existem terapias mais intensivas quando o paciente descompensa, por exemplo, a hemodiálise. Eu faço hemodiálise, não são todos os pacientes, não é porque ele é doente renal crônico que ele vai fazer obrigatoriamente hemodiálise. A hemodiálise é para a gente dar suporte naquele momento que o rim dele não está querendo funcionar. Então, o rim dele está sofrendo muito, está piorando muito rápido. Opa, vamos fazer hemodiálise, tentar ganhar tempo para ele responder ao tratamento, para ele responder à fluidoterapia, ganhar esse tempo para ele responder ao tratamento. Mas cada estágio, cada caso, é uma escolha de tratamento diferente.
De forma geral, o que eu quero deixar? Sempre nutrição. Todos os pacientes eu foco na nutrição dele. Então, alimentação correta, alimentação balanceada, até mesmo do paciente em estado mais crítico, e suplementação. Eu gosto muito de ômega, então sempre entrar com ômega 3, praticamente todos eu faço esse uso contínuo para manter bem o organismo, a imunidade. É uma dúvida muito comum. Meu paciente é renal crônico, vai precisar de soro subcutâneo? O que é o soro subcutâneo, então? A fluidoterapia, é tratamento. Então, eu não faço a averia, eu não faço a Deus dará, eu sempre tenho que ter um protocolo, tenho que ter um motivo de estar fazendo essa fluidoterapia. A primeira coisa que a gente avalia, hidratação. O paciente está hidratado? Qual que é o grau dessa desidratação? Aí eu escolho, vai ser uma fluidoterapia intravenosa? Normalmente para repor, sim, é internação. Repõe essa fluidoterapia, dá esse suporte renal e depois alta para casa. Não costumo, sempre que ficou internado, sem soro nenhum. Eu costumo sim fazer um soro subcutâneo, porque a gente repôs o líquido para ele e eu não gosto de tirar de uma vez. Então, eu vou tirando gradativamente até ele para recuperar, voltar a beber água, né? O soro subcutâneo. Eu tenho pacientes renais crônicos que faz uso contínuo, que eu já tentei tirar e descompensa toda vez. Por quê? Não bebe muita água, é um pouco mais complicado e urina bastante. Então, ele perde diariamente mais do que ganha. Então, como que eu vou manter essa hidratação dele? Com soro subcutâneo. O soro subcutâneo, ele mantém a hidratação, ele não vai repor, ele não vai curar o rim, não vai lavar o rim, que a gente fala muito. Alguns pacientes eu faço essa avaliação de soro subcutâneo, por exemplo, esses crônicos que fazem uso mais contínuo, às vezes eu faço 1 vez, 2 vezes na semana, porque eu sei que é paciente que não bebeu água direito, que tem essas alterações. E alguns que eu conheço de hiperadrenocorticismo, por exemplo, eles têm polidipsia e poliúria. Então, ele urina muito e bebe muita água, mas não consegue manter hidratação. Então, às vezes eu faço. Mas, de regra, eu tenho poucos pacientes que fazem o uso do soro subcutâneo. Eu tento de forma oral, até mesmo para evitar a aplicação. A gente está colocando uma agulha ali no subcutâneo dele várias vezes, é contaminação, pode dar inflamação local, e aí ele vai precisar de remédio, às vezes é pior. Então, eu sempre avalio um conjunto. Gato, principalmente. Gato, eu faço o necessário, melhorou, manteve, eu já não faço mais, justamente para evitar a aplicação e as consequências dessa aplicação. E tem alguma mensagem que você quer deixar para o pessoal aqui que acompanha Falando de Bichos e que tem interesse nesse tema? Tenho, mas de forma geral, sempre acompanhamento com o médico veterinário. Leve o seu pet para fazer check-up. 1 vez ao ano é um animal jovem, 1 vez ao ano. Eu tenho um paciente de 1 ano, de 2 anos de idade, já é crônico. Então, sempre adotou é filhote, comprou o cachorro, faça exames. Não é só exame de sangue, faça um ultrassom. Vou dar um exemplo de uma paciente muito querida que, com 6 meses de idade, a gente fez exames nelas e estava com o rim todo cheio de cisto. Então, ela nasceu com a doença policística. Ela é crônica, não tem cura, não tem como a gente tratar, e é acompanhamento. Então, leve para fazer check-up desde novo. 1 vez por ano, faça esse check-up. É animal mais idoso, faz 2 vezes por ano. Já descobriu que tem alteração renal, pode estar no limite. 1 vez, faça a cada 3 meses, a cada 4 meses, mas sempre faça um acompanhamento. Não suma do médico veterinário. E deu alteração renal, procura um especialista para ajudar a manter a qualidade de vida do seu pet. Eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade de estar aqui conversando com o pessoal do Falando de Bichos. Se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários que a gente entre em contato, conversa e também tira as dúvidas de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal.